Oi, gente, eu me chamo Jane Kathleen e hoje eu gostaria de estar compartilhando juntamente com você encontramos na Bíblia, que é um salmo riquíssimo de informações muito necessárias para cada um de nós. Então eu gostaria que você lesse junto comigo o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo é um salmo que é muito interessante e rico de informações para cada um de nós. Vamos estudar hoje ele através do Oriente Médio. Vamos começar ele bem rápido aqui, para dar uma explicação bem rápida. O Salmo 23, a tradução dele no começo, no primeiro capítulo, no primeiro versículo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No hebraico, no original hebraico, o nada me faltará, ele remete a uma coisa, digamos que de nada eu sentirei falta. Então, não quer dizer que nós estando com Cristo, vamos ter tudo que a gente quer, trabalho, faculdade, todas as nossas necessidades. Na verdade, ele está falando assim, que se nós estamos com Cristo, nós nos preenchemos dele e as outras coisas nos acrescentarão, mas nós não sentiremos falta dela caso ela não esteja. Então, ele está falando que de nada terei falta. E se estamos com Cristo, nós estamos satisfeitos. E o verso, ele continua dizendo assim, no versículo 2, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto dos riachos tranquilos. Esse me faz repousar em verdes pastos, nós estamos acostumados a entender verdes pastos como se fosse um lugar tranquilo, tivesse muito verde, muitos bichinhos. É uma coisa bem infantil que nós colocamos na nossa cabeça e achamos que é isso que o Salmo 23 está falando, enquanto na verdade não é assim que ele está falando. Essa parte de repousar em verdes pastos, ele está se remetendo quando os pastores, eles levavam o seu rebanho, deslocavam o seu rebanho de um local para outro, eles tinham que guiar esse rebanho pelos pastos. Os pastos não eram verdes, muito pelo contrário, era um local árido, é um local no deserto. No deserto, onde não tem água, onde é calor, onde é seco, onde a plantação também é muito ruim. Então, esse pastos verdejantes é isso que Jesus ele estava tentando falar aqui nesse versículo. Continuando também, ele fala assim: e me leva para junto de riachos tranquilos. Quando nós estamos em uma situação muito complicada em nossas vidas, tudo que nós queremos é a tranquilidade. Até mesmo quando a gente vai para um riachinho, na beira do rio, na beira do mar, nós sentimos tranquilidade. Mas aqui o salmista ele está se remetendo, ele está falando a respeito de rebanhos de ovelha com pastores. Então, esse riacho tranquilo, na verdade, ele está falando que o pastor, quando ele desloca o seu rebanho para outro local, ele mesmo tinha que cavar, fazer o buraco ali para encontrar água para o seu rebanho. Então, essa água, muitas das vezes, era suja e barrenta. Então, o pastor pegava essa água e ele tinha que dar para suas ovelhas. E o mais interessante disso tudo é que os próprios pastores tinham que beber dessa mesma água. Então, ovelhas e pastores bebiam da mesma água que os pastores ali naquele momento, faziam ali naquela terra um buraco e até encontrar água. Então, esse é um dos pontos muito interessantes nesse salmo, que a gente estudando, a gente percebe. E uma coisa muito importante também é que, assim, muitas das vezes as ovelhas elas não queriam beber aquela água. Às vezes elas estavam meio rebeldezinhas, não querendo beber água. E o que os pastores faziam então para que as ovelhas pudessem beber água? Porque elas estavam num local muito seco, elas precisavam se hidratar. Os pastores, eles tinham com ele uma garrafinha, um cantil que era próprio deles, para eles mesmos tomarem naquela garrafinha de água. O que eles faziam? Eles enchiam essa garrafinha de água e eles davam na boquinha dessas ovelhas. Que interessante, né? É como uma mamadeira dada para o seu bebezinho. Então, os pastores pegavam aquele recipiente, que eles tomavam água nesse recipiente
e davam na boca das suas ovelhinhas para que assim elas pudessem se hidratar. Continuando aqui, nos versículos, no versículo 4, diz: Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Então, nessa parte aqui, onde quando Cristo diz que nós seremos protegidos, e se nós passarmos pelo vale escuro da morte, não teremos medo, no Oriente Médio, quando os pastores eles estão fazendo essa travessia, deslocação dos seus rebanhos, muitas das vezes eles têm que passar por locais muito, muito perigosos com o seu rebanho. Então, as ovelhinhas elas vão em fila indiana, sendo atravessada nesse vale, que é um vale muito perigoso. E o interessante disso é que enquanto um pastor está passando nesse local, nesse monte que é muito perigoso, outro rebanho com outros pastores também estão passando naquele local. Então eles meio que se encontram ali naquele vale, onde ao redor é somente abismo. E o mais importante e interessante disso tudo é que as ovelhas, elas reconhecem o som dos seus pastores. Então é quase impossível a gente acreditar que as ovelhas não se misturam com outros rebanhos. Elas continuam escutando, elas vão na fila indiana e elas continuam escutando a voz dos pastores dela. Então, enquanto um passa aqui, o outro passa aqui, elas vão indo tranquilamente, não se misturam, elas somente vão passando porque os seus ouvidos estão atentos aos seus pastores e cada pastor está cantando uma musiquinha, fazendo um som na boca diferente. Isso é muito importante saber, que as ovelhas estão atentas aos seus pastores. E também é uma parte muito interessante também, porque ele diz que a tua vara e o teu cajado me protegem. As ovelhas e os seus pastores, os pastores de ovelha, eles têm um cajado, que é o cajado que eles usam para proteger as suas ovelhas. Eles mesmos fazem o preparo desse cajado. É um objeto não tão grande, mas que, se usado devidamente da maneira correta, ele é capaz de matar um outro animal, porque assim, quando um animal vem tentar atacar as suas ovelhas, o pastor ele pode tacar isso com a sua força no animal e fazer o animal fugir daquele local, ou até mesmo acabar matando esse animal. E esse mesmo cajado que ele usa para defender as suas ovelhas, ele usa para repreender as suas ovelhas também. Porque as ovelhas têm algumas ovelhas rebeldezinhas, então os pastores eles pegam esse cajado e batem nas suas ovelhinhas também. Uma das histórias que nós todos sabemos é quando as ovelhinhas fogem, muitas das vezes, e os pastores têm que buscar eles quebram a patinha dessa ovelha, para que assim eles possam colocar ela no braço e levá-la de volta para casa. Assim, quantas vezes Cristo não tem feito isso conosco? Cristo, muitas das vezes, no meio da nossa dor, ele tem usado a nossa dor para trazer a gente de volta para ele. Pode ser uma perna quebrada, pode ser um coração quebrado, pode ser uma dificuldade que você esteja passando nesse momento. Cristo ele está usando isso para colocar você nos seus braços e trazê-lo de volta para ele. Então, no meio desse verso, desse salmo, a gente consegue ter tantas coisas bonitas e ricas que a gente pode trazer para o nosso conhecimento e entender mais do que o Cristo está falando para nós nesse salmo. E continuando também aqui, no salmo, no versículo 6, diz assim: Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Então é muito importante a gente entender que quando a gente lê a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. E também no versículo 5 diz: Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo. Esse ungir a cabeça com óleo, uns tempos atrás, no Oriente Médio também, as pessoas, quando elas iam fazer uma visita para outras pessoas, e normalmente elas não tomavam banho, quando chegavam na casa do anfitrião, na casa da pessoa que ela foi convidada, esses anfitriões, eles passavam um tipo de óleo na sua cabeça para fazer ali aquela purificação daquela pessoa. Então o convidado entrava na casa e fazia a refeição com o seu anfitrião. Então, da mesma forma, o salmista está falando que Deus vai ungir a nossa cabeça
para que assim nós possamos estar entre Ele na sua refeição que Ele tem preparado para nós. E viverei na casa do Senhor para sempre. É um salmo muito pequeno, mas é um salmo que enriquece tanto a nossa espiritualidade, a nossa mentalidade, que nós temos que estar atento para o que o salmo quer mostrar para a gente. A gente compara o pastor de ovelhas do Oriente Médio com o pastor que é o nosso pastor Jesus Cristo.